Aleluia. Sol da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Êxodo, no seu capítulo número 13, no versículo 17. Depois nós vamos ler o capítulo 14, versículo 13. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja santo, louvado para todos sempre. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Êxodo capítulo 13, versículo 17 diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Amém? No capítulo 14, agora o versículo 13 e o 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje veste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Orando a Deus e pedindo ao Senhor para que colocasse uma palavra no meu coração. O Senhor falou fortemente no meu coração sobre esta passagem. Todos nós já conhecemos essa história, sabemos da história do povo de Israel, em que ali o povo vivia um tempo de escravidão nas mãos de Faraó. O povo de Israel viveu ali um tempo de ruína, um tempo sofrido, um tempo de dor, um tempo de escravo na mão de Faraó. Nós vamos ver ali no capítulo 1, no comecinho do livro de Êxodo, que o povo ali era como se fosse esmagado na mão dos egípcios. A Bíblia diz que os egípcios pegavam o povo de Israel e ali castigavam eles com dura servidão ali de trabalhos, colocavam cargas pesadas sobre os seus ombros, colocavam serviços duríssimos, afligia o povo de Israel ali naquele tempo. E nós vemos que o interessante que a Bíblia fala que, apesar de todo esse período ruim, esse período, essa fase de escravidão, essa fase de dor, de gemido, essa fase difícil, mesmo assim, Deus olhava para o povo e Deus guardava e preservava o seu povo lá no Egito. Porque a Bíblia mesmo ela vai nos dizer que quanto mais os egípcios afligiam, quanto mais os egípcios afrontavam, colocavam cargas pesadas sobre a vida do povo de Israel, mais esse povo crescia, diz a Bíblia Sagrada. Então eu entendo que aqui, esta luta, essa provação, esse tempo difícil de escravidão do povo de Israel, eu vejo que mesmo nessa fase, não impediu o diácono Jonathan desse povo continuar crescendo, desse povo continuar se multiplicando, desse povo continuar avançando. Vamos trazer para o lado espiritual nessa noite. Quantas vezes Satanás ele tem tentado nos afligir, tem tentado colocar cargas, sobrecarregar você, para você não vir para o culto, para você não vir buscar a presença do Senhor, para você não buscar pela sua casa, pela sua família. Quantas vezes Satanás tem investido forte para impedir de você estar no culto da família, mas Satanás ele não está entendendo o que está acontecendo, assim como os egípcios, porque os egípcios naquela época afligiam o povo, espremiam o povo, e mesmo assim o povo continuava crescendo. Da mesma forma, vamos trazer para o dia de hoje no mundo espiritual.
céu. O povo está sendo afligido pelas cargas, muitas das vezes, pelas afrontas, pela perseguição, pelas penadas, pelas calúnias, pelas enfermidades, e mesmo assim Satanás ele não está entendendo, porque na cabeça dele você não estaria aqui nessa noite, na cabeça dele você estaria na sua casa murmurando, na cabeça dele você estaria na sua casa chorando, mas para a glória de Deus, você está aqui crescendo espiritualmente na presença do Senhor. Glória ao teu nome. E até mesmo as pessoas do mundo não entendem. Quando olham para a sua vida, quando olham para a minha vida e vê a luta que você está passando, e eles olham e dizem: eu não acredito que ele vai no culto hoje. Eu não acredito que ela vai para o culto hoje, porque a luta está grande, a provação está grande, a enfermidade está grande. Mas você sabe que maior que a enfermidade, maior que a luta, maior que as provações, maior que as perseguições, maior do que os vícios que estão afrontando a sua casa, é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Deus é maior do que todas as coisas. E aqui o povo continuava crescendo, os egípcios ficaram com medo. Eles queriam fazer alguma coisa para impedir daquele povo continuar crescendo. Eles queriam fazer alguma coisa de impedir aquele povo de avançar. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que as portas do inferno não vão prevalecer, aleluia, contra a igreja do Senhor. Ou seja, o inimigo pode fazer o que ele quiser para tentar te parar. O inimigo pode fazer o que ele pensar na sua cabeça para tentar parar o povo de Deus, mas não vai prevalecer, porque a igreja está avançando. Aleluia! A igreja está prosseguindo, a igreja está crescendo, e com mais carga que ele coloca, com enfermidade, com a sua seta, quanto mais ele luta, mais nós crescemos para a glória do nosso Deus. Aleluia! Foi interessante, irmãos, eu estava meditando nessa palavra. E aqui no capítulo 13, versículo 17, presta bem atenção para você ver, a Bíblia diz assim: e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus os levou no caminho da terra dos filisteus. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então quer dizer que Deus permitiu que o povo andasse um pouco mais para um caminho mais longo, porque Deus, aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus que guiava o povo, e Deus não permitiu que o povo fosse para um caminho mais perto, porque a palavra do Senhor vai explicar por que disso. Porque se eles passassem pela terra dos filisteus, eles iriam ver a guerra e eles iam querer voltar para o Egito. Então Deus, sabendo disso, Deus levou ele para uns caminhos mais longos. Porque a intenção de Deus para a minha vida não é que eu queira voltar para o Egito. Você está entendendo? Há caminhos que Deus vai te levar, às vezes vai doer, às vezes vai cansar, às vezes vai fadigar, mas é para você não querer voltar para o Egito. Aleluia! Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Então a intenção de Deus nunca foi tirar nós do Egito e depois nós viemos olhar para trás e retroceder. Então Deus tem as suas estratégias, Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras. Meu Deus! Quem sabe você disse assim no seu coração: nossa, se eu fizesse isso, resolveria o meu problema mais rápido. Se eu desse o meu jeitinho, eu resolveria o meu problema mais rápido. Mas Deus olha aqui e olha para o povo e diz: conhecendo o coração daquele povo, Deus leva o povo para um caminho mais longo, porque senão o povo ia ver a guerra, o povo ia querer voltar para o Egito. Meu Deus! Então tem portas que Deus fecha, irmãos, porque Ele sabe, se você entrar pela essa porta, você vai voltar para o Egito. Meu Deus! Então tem resposta de Deus para a nossa vida que vai ser um não.
E muitas vezes nós não vamos entender, Deus, eu queria o sim, e o Senhor falou não. Meu Deus. Mas Deus sabe que se Ele falasse sim, você ia voltar para o Egito. Meu Jesus. Ah, Senhor, eu queria a cura para ontem. Aí Deus fala, não, vai demorar, eu vou curar, mas vai demorar mais um pouquinho. Porque senão você vai voltar para o Egito, se eu curar hoje, se eu libertar hoje, se eu fazer o que você quer. Irmão, já pensou se Deus desse tudo o que nós queríamos? Tudo que você pedir, Deus desse na mesma hora? Com certeza você não estaria aqui hoje. Meu Deus. Você estaria num supermercado fazendo compra, num aniversário, estaria fazendo churrasco, estaria fazendo qualquer outra coisa, menos aqui. Mas você está aqui. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque ainda falta alguma coisa para Deus fazer na minha vida, falta alguma coisa para Deus fazer na sua vida, e Ele sabe o momento certo de entregar. Meu Deus. Ele não vai entregar tudo na mesma hora, porque Ele sabe, se Ele te dá tudo, você nem aqui vem para contar o testemunho, nem aqui vem para contar a bênção de Deus. Jesus, Então Ele aleluia. vai te levar para um caminho mais longo, Meu Deus. só para não te perder. Olha você no mistério, Diácono John, Deus leva o povo para um caminho mais longo, só para não perder o povo. Aleluia, Jesus. E Deus, a Bíblia diz que Deus estava com uma coluna de nuvem de dia e com uma coluna de fogo à noite. Deus não abandonava o povo. O caminho é mais longo, mas com Deus, aleluia, eu posso andar tranquilo, porque o que vier, Deus está encarregado de resolver. Deus. Agora, se eu não vou no caminho de Deus, não é responsabilidade de Deus. Se eu vou para o caminho da minha vontade, não é responsabilidade de Deus. Mas aqui era Deus que estava guiando o povo. Então Deus estava encarregado de cuidar daquele povo. E nós vamos ler toda a Bíblia, nós vamos ler esse pedaço, essa passagem do povo pelo deserto. Nós vemos que Deus é fiel, Deus não abandonou o povo sequer um momento. Todos nós sabemos da história, o povo queria comida, Deus não dava comida, queria maná, Deus não dava maná. De dia Deus protegia o povo do sol, à noite Deus aquecia o povo do frio. E o povo mesmo assim, murmurando e questionando a Deus. Meu Deus. Agora Deus pega, e nós vamos ver que Deus guia o povo para de frente do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que ali o povo está diante de Pi-Hahirote, que todos nós sabemos, um beco sem saída. Eu fiquei perguntando para Deus, como pode Deus tirar o povo do Egito e levar o povo para um beco sem saída? Meu Deus. Eu falei, como que eu vou falar isso, Senhor? Aí Deus falou, você vai pregar sobre isso, porque tem gente lá que foi para um beco sem saída, e está pensando que foi o diabo que levou, e não foi, foi Deus. Aleluia. E aqui nós vemos que não foi o diabo que levou o povo para um beco sem saída, foi o próprio Deus que estava guiando esse povo. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, há momentos que Deus nos leva para um beco sem saída. E esse beco sem saída, irmãos, faz nós reconhecer que nós não somos nada assim. Esse beco sem saída faz eu reconhecer que a minha sabedoria, que o meu conhecimento, que o meu dinheiro, que o meu carro, a minha casa, que o meu pai, que a minha mãe, que a minha família, que o meu namorado, que a minha namorada, que o meu filho, não pode fazer nada por mim. Há momentos que Deus nos leva para o beco sem saída. Porque no beco sem saída, nós vamos reconhecer o poder de Deus. Nós vamos conhecer o Deus do milagre. Nós vamos conhecer o Deus da maravilha. Então às vezes nós oramos e falamos, Deus me mostra o teu poder. Meu Deus. Deus me mostra as tuas maravilhas. Deus me mostra os teus milagres. Senhor, eu quero conhecer o teu poder, eu quero ver o teu poder, eu quero ver o teu agir. Aí Deus fala, você quer ver? Então vou te levar para um beco sem saída. Meu Deus.
Um beco sem saída, irmãos, é você olhar e não ter saída para você. Pelo olhar humano não tem. Mas quem olha com fé e sabe o Deus que serve, sabe que Deus, antes de levar você para o beco sem saída, para você, Deus já tinha a saída. Aleluia. Para mim não tem saída, mas para Deus tem. Você entendeu? Para você não tem saída. Para você não tem solução. Para você não tem cura. Para você não tem jeito. Para você não tem como fazer. Para você não tem capacidade. Para você não tem sabedoria. Mas Deus está dizendo, mas para mim tem. Beco sem saída, irmãos, só pode tirar de lá quem tem poder sobrenatural. E agora o povo de Israel está nesse beco sem saída. Eles olham o mar, atrás Faraó, quem sabe dos lados as montanhas. E eles olham para Moisés, e agora? Se é Deus que está falando na sua boca, por que Deus nos guiou para cá, para esse beco sem saída? Moisés, você não sabe que lá no Egito tinha lugares, túmulos, cemitério? Nos tirou de lá? Será que Deus nos tirou lá do Egito para morrer nesse beco sem saída? Era melhor ter ficado no Egito. O povo ali agora, eles pensam, era melhor ter ficado lá mesmo. Pelo menos nós ia estar vivos. Pelo menos nós ia estar vivos, nós não íamos morrer aqui nesse lugar. Só que o povo não entende, irmãos, que eles estavam vivos lá, mas estavam vivendo como mortos. É Deus. Mas quando Deus libertou eles, aí sim eles estavam vivos. Aleluia, Jesus. Assim era eu e você no Egito. Assim era eu e você lá fora no mundo. Nós estávamos como um vivo morto. Escravo das drogas, escravo da bebida, escravo da prostituição. Mas um dia Deus nos libertou desse meio. Aleluia, Jesus. Um dia o Senhor nos achou e nos livrou da mão do Egito. Graças a Deus. Mas quem sabe nós estamos igual o povo de Israel, quando estavam lá no Egito. Quem sabe quando nós deparamos no beco sem saída, nós olhamos e dizemos assim: no mundo eu fazia e acontecia. No mundo eu tinha o meu jeitinho fácil de resolver esse problema. No mundo eu tinha o meu jeitinho fácil de resolver essa situação. Às vezes nós deparamos igual o povo, murmuramos, e às vezes trazemos algumas lembranças que magoam o coração de Deus. Aí o povo está lá murmurando, falando para Moisés: Moisés, nós vamos morrer aqui. Deus nos guiou para esse beco sem saída. Deus nos guiou para esse vale, para esse deserto. Por que Deus nos tirou de lá? Eles estavam, em outras palavras, dizendo: nós passamos por tudo isso em vão. Olha onde nós viemos parar. Quantas vezes Satanás ele tem colocado na minha e na sua cabeça que nós estamos servindo a Deus em vão, que nós estamos vindo na igreja em vão. Quantas vezes Satanás ele tem soprado no seu coração, dizendo: o que adianta você estar indo no culto? Olha a sua vida, olha a situação que você está passando, olha o problema que você está enfrentando, olha a sua casa, olha a sua família. Então Satanás ele quer que nós olhamos para os problemas, para as dificuldades e deixamos de olhar para Deus. Meu Deus. E o povo estava assim: Moisés, olha aí, Moisés. Se é Deus que falou na sua boca, olha onde que Deus nos trouxe, Moisés. O Faraó está chegando perto. Na nossa frente está um mar. Aí no capítulo 14, versículo 13, Moisés fala com Deus. E Deus olha e fala para Moisés: Moisés, porém disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aleluia,
Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Deus. Aí o 14 vai dizer assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluia, Jesus. Aí Deus está dizendo para Moisés falar para o povo: olha, diga a eles, Aleluia, Jesus. diga que eu que vou resolver esse problema. Se foi eu que levei, é eu que vou tirar. Aleluia. Se é eu que fiz, é eu que vou fazer de novo. Aleluia, Deus. Deus estava dizendo para Moisés dizer para o povo: ó, diga ao povo, se é eu que guiei até aqui nesse beco sem saída, é eu que vou tirar desse beco. Eu creio, Jesus. Se é eu que levei, é eu que vou tirar. Graças a Deus. Se é eu que falei, é eu que vou libertar. Se é eu que falei, é eu que vou curar. Se é eu que falei, é eu que vou transformar. Se é eu que falei, é eu que vou dar o sim. Aleluia. Jesus. Então, quando é Deus, irmãos, nós podemos ficar tranquilos, por mais que a situação pareça ser difícil, e realmente para nós é difícil. Meu Deus. Realmente para nós é impossível. Para aquele povo era impossível passar daquela situação. Meu Deus querido. Mas Deus, na hora em que aquele povo pensou que ia morrer, Deus enviou um vento naquele lugar. Aleluia. Daquele beco sem saída, Deus soprou um vento. Aleluia. O que Deus está falando no meu coração aqui nessa noite, nesse beco sem saída que você está, Deus está soprando um vento nessa noite. Irmão, mas o que o vento fez quando Deus soprou naquele dia? Aleluia, eu vou te explicar. A Bíblia diz que o mar, ele se abriu ao meio. Aleluia. Então quer dizer o que, irmão? Se o mar se abriu ao meio, abriu-se um caminho para o povo passar. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: eu tenho uma porta de escape nesse beco sem saída. Aleluia. Eu tenho uma saída para você nesse vale. Eu tenho, aleluia, uma resposta para você. Aleluia. Nesse momento difícil. Meu Deus. Eu estava soprando um vento, aleluia. Eu posso contemplar nessa noite Deus soprando um vento aqui nessa igreja. Um vento que abre portas, um vento que traz cura, um vento que renova, um vento, aleluia, que leva toda a tribulação, toda a angústia. Eu posso contemplar nessa noite porque o vento que Deus soprou naquele lugar foi um vento de escape, foi um vento de bênção, foi um vento de vitória. Aleluia. Deus tem nessa noite um vento para soprar na sua casa. E esse vento vai levar toda a tristeza. E esse vento vai levar toda a amargura. Vai levar toda a enfermidade. Vai levar todo o vício. Esse vento vai levar toda a bagunça. Esse vento vai tirar todo o mal que está sobre a sua casa. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele sempre tem uma porta de escape para o teu povo. A Bíblia vai nos dizer que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus por isso, que Deus é o nosso socorro bem presente. Ele está dizendo: é na hora que você está no beco sem saída, é na hora que você está na prova, no deserto, que não tem ninguém. Eu sou o socorro mais presente. Aleluia. É na hora que está à beira da morte, é a hora que está no calabouço, é a hora que está no momento mais crítico da sua vida. Ele está dizendo: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E Deus soprou o vento, o mar se abriu, e quando o mar se abriu, abriu-se um escape, e o povo agora começa a passar. Passa-se todo mundo com os pés enxutos no meio daquele mar. E a Bíblia diz que logo depois que esse povo atravessa, vem atrás
o exército de Faraó. E quando eles entram também para passar, Deus fecha aquele mar sobre os carros, sobre os cavalos e sobre o exército de Faraó. O que Deus fala nessa noite através disso? O caminho que você vai passar, o inimigo ele não vai poder passar, porque o caminho que Deus abriu para você é seu e o inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir concluir a passagem. Aleluia! Deus abriu o caminho para o povo de Israel passar, e o inimigo queria colocar o pé dele lá. Aleluia! Deus está dizendo, o inimigo vai até tentar colocar o pé aonde é para você andar. Eita, Deus está dizendo que está abrindo caminhos aqui nessa noite. Deus está falando que está abrindo caminhos nessa noite para alguém passar. E o mais interessante, meu irmão, passou-se todo mundo, não ficou ninguém para trás, aleluia. Deus está dizendo, vai passar você, vai passar seu filho, vai passar seu esposo, vai passar sua filha. Se você crê no poder de Deus, vai passar todo mundo da tua casa com os pés enxutos. Passou-se todo mundo. E depois que passaram, o inimigo veio tentar entrar também. Meu Jesus amado. Aonde Deus preparou para você é seu e pronto, final. Que o inimigo não queira, você vai entrar, você vai passar. Ele até tentou passar, ele até tentou colocar o seu pé, mas ele não conseguiu, porque o caminho que ele abriu foi para você, foi para mim, foi para o povo de Israel passar, e não foi para o povo de Faraó. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso em fazer prodígios e milagres. Nós vemos as passagens da Bíblia que todas as vezes em que seu povo estava exprimido, que todas as vezes que seu povo estava em apuro, que todas as vezes em que seu povo estava à beira da morte, Deus se apresentava como defensor, Deus se apresentava como ajudador, Deus se apresentava como salvador, Deus se apresentava como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele se apresentava e dizia, eu estou na frente do meu povo. Deus está dizendo nessa noite, essa luta que você está passando, você está dizendo, eu não aguento mais, até aqui deu. Aí Deus está dizendo, eu me apresento agora. Eu me apresento agora. E o mais interessante, irmãos, que quando é Deus que está na frente, nós somos mais do que vitorioso, aleluia, mais do que vencedor, aleluia. Quem tem Deus do lado não perde batalha, quem tem Deus do lado não perde luta, não perde a guerra. A Bíblia vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para você ver, pega essa frase para você, coloca ela na sua cabeça aí nessa noite. Se Deus é por você, quem é essa enfermidade que está afrontando? Se Deus é na sua vida, quem é essa ameaça, essa luta que está chegando na sua casa? Se Deus é com você, quem é essa enfermidade? Se Deus é com você, quem é essa porta fechada? Se Deus é com você, Deus está dizendo, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Aleluia! Meu Deus! Deus da verdade, aleluia. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles, aleluia. A Bíblia vai dizer, maior é o que está com a igreja, aleluia. Meu Deus! Maior é o que está conosco. Aleluia. O nosso Deus é o maior. É maior do que o quê? É maior do que a luta, é maior do que o gigante, é maior do que os leões, é maior do que Satanás, é maior do que o diabo e seus anjos, é maior do que tudo, é maior do que o câncer, é maior do que a AIDS, é maior, aleluia, nessa noite, do que a enfermidade, é maior do que a depressão.
ansiedade, é maior do que o desemprego, é maior. O nosso Deus é maior do que tudo, aleluia! Glória a Deus, porque nós servimos um Deus maior. Glória a Deus, porque você serve um Deus que é maior do que o seu problema. Glória a Deus, porque você serve um Deus que é maior do que essa luta, do que essa dificuldade. Glória a Deus. Deus guiou o povo no caminho mais longo para que o povo não pudesse voltar. E nós viemos, irmãos, aceitar a vontade de Deus, como foi pregado aqui ontem. Que a vontade de Deus ela venha prevalecer na nossa vida, ainda que demore, ainda que parece que não vai chegar, mas Ele sabe a maneira dele trabalhar. Às vezes nós queremos voltar, às vezes nós queremos parar, às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo. Meu Deus. Mas aí Deus nos mostra, irmãos, que sem Ele nada podemos fazer. Meu Deus. Ele mostra que no beco sem saída Ele sempre vai ter uma saída. Ele mostra que Ele abre caminho. Quem lembra da viúva de Naim, ali para ela está levando o seu único filho para enterrar. Quem sabe na cabeça dela ela estava dizendo: eu já perdi o meu esposo, agora o meu único filho, eu estou num beco sem saída, eu não sei mais o que fazer da minha vida, estou sozinha agora, ninguém pode me ajudar, conjecturando, ninguém mais pode me ajudar, tudo que eu tinha, meu bem mais precioso eu perdi, que era o meu filho, e ela está levando ele para enterrar. Mas na entrada da cidade está vindo um. Aleluia, Jesus. Meu Deus. O homem das mãos furadas está entrando na porta daquela cidade. Aleluia, Deus. O homem que não tem pecado, Aleluia. aquele que é santo, aquele que é puro. Aleluia. Como eu disse no começo, sempre na hora mais difícil Deus vai se apresentar na nossa vida. Quando aquela mulher pensa que tudo para ela acabou, que não tinha mais saída, Jesus olha e vê ela chorando, e a Bíblia diz que eles têm compaixão dela. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando Jesus vê aquela mulher empurrando o caixão do seu filho, quer dizer que Jesus, quando a Bíblia diz que ele teve compaixão, quer dizer que ele está sentindo a dor daquela mulher. Sabe quando você tem andado triste, angustiado? Sabe quando você tem andado cabisbaixo, sentindo dor no seu coração pela vida de alguém? O Senhor olha e Ele sente a sua dor. Meu Deus. Ele sente o seu sofrimento. Quem sabe você vai dizer aí: eu explico para o meu esposo, eu explico para minha esposa, eu explico para o meu pai, eu explico para o meu namorado, mas ele não me entende, ele não sabe o que eu estou sentindo. Meu Deus. Aí Jesus está dizendo: eu sei o que você está sentindo. Deus. Eu sinto o que você está sentindo. Eu sei do tamanho da ferida e sei como curar. Aleluia. Meu Deus. E sei como curar. E aí, irmão, ele sentiu compaixão dela, só e daí? Aí ele vai. Jesus, irmãos, quando ele entra numa casa, ou quando ele chega de frente com a vida de alguém, ele não vai só chegar e vai falar um oi, não, e vai embora, não. Ele chega para resolver. Ele chega para mudar. Ele chega para fazer um milagre. Ele chega, mas o interessante, irmãos, eu gosto disso, Deus está falando aqui agora no meu coração, irmão Isaías, que isso é maravilhoso. O que Deus, sempre que Deus chegou nessas horas, Ele viu tudo que o povo podia fazer, o povo fez. Mas quando Ele vê que não dá mais para o povo fazer, é aí que Ele entra. Aleluia, Jesus. Então Jesus sabia que aquela mulher, que aquela viúva não podia fazer mais nada, porque ela não tinha o poder de curar ou de trazer a vida do seu filho de volta.
Aí Jesus chega e diz: esse negócio eu entendo, deixa comigo. Aleluia, Jesus. De ressuscitar mortos é comigo. Aleluia, Espírito De trazer a vida ao que está morto é comigo. Meu Deus. De fazer milagre é comigo. De fazer sinais de prodígio é comigo. Jesus está dizendo: olha, eu não sei até onde você chegou, mas Jesus está dizendo: olha, daqui para frente você deixa comigo. Deixa comigo que eu faço milagre. Deixa comigo que eu faço sinais de prodígio. Deixa comigo que eu sou, aleluia, Glória a Deus. Todo-Poderoso. Maravilha. Bendito. Eu sou o que abre a porta e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre também. Meu Deus. A chave está nas mãos dele. A autoridade está nas mãos dele. Irmãos, eu quero contar rápido aqui para os irmãos um testemunho. E Deus está colocando no meu coração. Eu já contei isso, mas Deus está colocando no meu coração. Uma vez eu trabalhava, irmãos, numa empresa. E ali eu fui demitido porque eu tive um problema com a dona dessa empresa. E a dona dessa empresa olhou para mim e disse assim: olha, se depender de mim, ela era a dona da empresa, irmão, se depender de mim, nunca mais você coloca o seu pé aqui nesse instituto. Aí eu olhei para ela e falei no meu coração, eu falei: ainda bem que eu não dependo de você, eu dependo do Deus que me resgatou. E fui, irmão, saí daquele escritório e fui orar a Deus e falei: Senhor, eu não dependo daquela mulher, eu não fiz nada de errado, o Senhor é minha testemunha, e o Senhor viu que tudo que eu fiz foi certo, eu não fiz nada de errado. Aí eu orei a Deus e Deus falou no meu coração: espera e verás o que eu vou fazer. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu que aquela empresa, ela levou um processo e aquela mulher nunca mais pôde andar com a sua empresa dentro desse instituto. Aleluia! E sabe o que aconteceu, irmão? Quem está lá até hoje é eu. A glória de Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu sou pequeno, eu não posso, mas Ele é grande e Ele pode. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Meu Deus. Tem hora que a gente olha e diz: meu Deus, eu não sei porque eu fico pensando às vezes em desistir por causa das lutas, das dificuldades. Tem dia que você está fervoroso, você quer passar o dia inteiro na igreja. Se depender de você, você abre a igreja 6 horas e passa o dia inteiro orando, Deus. porque você está cheio da presença de Deus, você quer. Mas tem dia, irmãos, que a luta é tão grande. Meu Deus. Tem dia que a aprovação é tão grande que você fica olhando: será que aquele pregador não vai parar de pregar, não? Será que o culto não vai acabar hoje, não? Meu Deus. Mas Deus, Ele entende, irmãos. Meu céu. Deus é misericordioso, Ele sabe da nossa dificuldade, da nossa limitação. Ele sabe. Eu estava orando essa madrugada e depois eu tentei dormir, evangelista Zaires. E Deus deu um sonho para mim, irmão. Um sonho muito interessante, irmão. Eu e o evangelista Osarias, nós subimos uma escada muito alta. E essa escada era alta, evangelista Osarias. E nós subíamos e ficamos num lugar bem alto. E quando nós estávamos alto, algumas pessoas olhavam e diziam: desce daí, desce daí. E quando nós fomos para descer, a escada já não estava mais naquele lugar. E nos sonhos eu falei: Deus, cadê a escada para nós descer? Aí Deus falou assim: agora não dá mais para voltar atrás, não. Deus. Agora não tem como voltar mais, não tem como mais retroceder, não. Meu Deus. Aí Deus me mostrou várias pessoas, evangelistas Zaires. E eu olhava para você e você olhava para mim e nós falávamos: se nós descer, todos aqueles não vão querer mais subir. Meu Deus. E tinha várias pessoas. Eu estou contando esse sonho agora e Deus está me colocando dentro do sonho de novo, irmão. Várias pessoas, irmãos. Eu via pessoas como eu estou vendo agora, pessoas na praça, evangelistas. Eu via pessoas em bairros, via pessoas na esquina, via pessoas usando droga, como eu estou vendo agora. Meu Deus. E Deus falava: não dá mais para descer. Jesus. Não tem mais como voltar atrás. Deus santo. E o evangelista Isaías olhava para mim e dizia: se nós descer,
aquele povo não vai querer mais subir. Sabe o que Deus falou no meu coração, irmãos? Se você parar, a sua família não vai querer mais vir para a igreja. Meu Deus. Se você não vir buscar a presença do Senhor, não se esforçar, a sua casa está em jogo. Meu Deus. A sua família está em jogo, os seus vizinhos estão em jogo. Há muitas almas que estão em jogo por causa de você. Meu Deus. Nós somos como Davi, irmãos. Davi cuidava da ovelha de seu pai. E vinha o leão, e vinha o urso. E Davi defendia as suas ovelhas. Enfrentava leão, enfrentava urso. Vamos trazer para o mundo espiritual. Você é um Davi na sua casa. Quem sabe as ovelhas são os seus irmãos. Quem sabe as ovelhas são os seus filhos, o seu pai. Se você parar, o leão vai devorar, o urso vai devorar eles. Então seja um valente nessa noite. Enfrenta a luta, enfrenta o leão, enfrenta o urso pela sua casa, pela sua família. Não desista, porque você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa dificuldade. Deus está com você. Glória a Deus. Aleluia. E eu falei para Deus assim, olhava para o evangelista Isaías e falava: Senhor, mas como que nós vamos descer daqui agora? E eu olhava para o evangelista Isaías, e o evangelista Isaías ficava olhando assim: quero ver para nós descer agora. E Deus falava: agora não tem como mais descer. Agora vocês vão andar. Aleluia. E nós andávamos, irmãos, e as pessoas embaixo ficavam olhando. E nós ficávamos mostrando, evangelista Isaías, o sol, ficava mostrando as nuvens, ficava mostrando as criações de Deus. E aquele povo ficava tudo olhando. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele está te levantando nessa noite. Eu creio que Deus colocou você com uma coluna forte na sua casa. Então não fica bambeando as pernas. Não fica, hoje eu afirmo, amanhã eu bagunço de novo. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou lá fora de novo. A igreja de Laodiceia, todos nós sabemos da história, que ela tinha tudo ali. Ela tinha, como hoje nas igrejas atuais por aí, você vai ver, tem tudo do bom e do melhor. Tem igreja que é forrada até de ouro. A igreja de Laodiceia tinha tudo que era de bonito no seu visual, na sua aparência. Mas o que ela não tinha era a presença de Deus. Meu Deus. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Quantas pessoas são bonitas por fora, mas feias por dentro? Quantas pessoas estão com a sua aparência tão bonito, tão lindo, mas por dentro está tão feio? E a igreja de Laodiceia estava enfrentando essa grande dificuldade, irmãos. O próprio Jesus vai olhar para ela e vai dizer: olha, eu aconselho vocês a comprar ouro puro. O próprio Jesus queria vender para aquele povo colírio. Por parábola ele estava dizendo: olha, eu tenho colírio para abrir os seus olhos. Porque eles estavam cegos. Eles estavam vendo tudo aquilo que eles queriam, mas o principal eles não estavam vendo. Eles tinham perdido a presença de Deus. E alguns historiadores vão dizer, irmãos, que ela tinha tudo, menos uma fonte de água própria. E de um lado tinha uma cidade que fornecia água quente, e do outro uma cidade que fornecia água fria. Então ela pegava a água fria de um lado e a água quente do outro, e ali oferecia uma água morna para o povo. Então Jesus usou essa parábola para que eles viessem entender. Ou seja, numa cidade que tinha água quente, segundo os historiadores, vai dizer que o povo ia lá e usava essa água como se fosse uma água terapêutica, para cuidar das suas pernas, das suas dores. E a água fria da mesma forma. Eles iam e faziam essas coisas e também matavam sua sede. Algumas curavam e outras iam para matar sua sede. Mas
A igreja de Laodiceia não fazia nenhum dos dois papéis. Ela era bonita, ela era formosa, ela tinha riqueza, mas ela não curava e nem matava a sede de ninguém. Olha para você ver, irmãos. Quantas igrejas estão assim por aí? Verdade. É formosa, mas não cura ninguém e não mata a sede de ninguém. Por quê? Porque o que cura, eles estão tirando do altar do evangelista Isaías. O que mata a sede, eles estão tirando do altar. E o que é, irmãos? É aqui a palavra. Aleluia, Jesus. Eles estão trocando a palavra de Deus por fumaça, por jogo de luzes e por tantas outras coisas, enchendo e preenchendo o culto com tantas outras coisas para ocupar o tempo do culto. E o quanto o que liberta, o que cura, o que transforma é a palavra de Deus. Meu Deus. E eles estão usando tantas coisas superficiais para ocupar o tempo de Deus. Eu estava vendo uns vídeos das igrejas antigas. Antigamente, né, não tinha nada do que tem hoje. Do modernismo, das coisas atuais que tem hoje, da tecnologia. Mas o que tinha de gente se rendendo perante a Deus. Verdade, Deus. O que tinha de gente chorando nos cultos, o que tinha de gente sendo batizada, o que tinha de gente sendo, irmãos, renovado pela presença de Deus. Se você colocar lá, você vai ver o culto de antigamente, as pessoas, perna crescia, tumores eram expelidos, maravilhas e sinais, quantas coisas aconteciam no poder de Deus. Mas quem mudou? Jesus mudou, Jesus não faz mais isso, não. O que mudou fomos nós. Foi essa geração, irmãos, que nós ocupamos o nosso coração com tantas coisas superficiais e esquecemos das principais, que é a espiritual, de buscar e nos render ao Senhor. Meu Deus. Mas que nós viemos buscar, irmãos, Aleluia. o primeiro amor, buscar Aleluia, Jesus, porque quem vai curar, quem vai libertar, quem vai salvar é Jesus. Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade.